Então, Apocalipse capítulo 2, versículos 12 ao 17. Apocalipse capítulo 2, versículos 12 ao 17. Todos abriram? É o último livro da Bíblia, acho que não é muito difícil. Vamos lá. Assim diz o texto: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Por isso, assentar, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje, queremos pedir a tua bênção, a tua misericórdia sobre as nossas mentes, que o Senhor possa iluminar os nossos corações, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes, para entender a tua palavra, que o Senhor possa falar, Pai, conosco, hoje, Pai, aqui, no nome de Jesus, amém. Bom, a carta à igreja de Pérgamo é a terceira carta da qual Jesus ele direciona as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. E a carta à igreja de Pérgamo, ela pode ser dividida entre um grande elogio que Jesus faz a essa igreja e uma grande crítica que ele faz a essa igreja. Essa igreja recebe 2 tipos de ataques. Num primeiro momento, num ataque mais truculento, mais visível, Jesus elogia essa igreja porque essa igreja resiste bravamente a esse tipo de ataque. Mas essa igreja também recebe um outro tipo de ataque muito mais sutil, aparentemente menos danoso, mas mais sutil. E essa igreja, embora o ataque seja mais sutil, aparentemente menos danoso, ela cede. E esse é o motivo da crítica de Jesus. A história dessa igreja, ela se assemelha muito a uma história muito antiga, muito conhecida entre nós, talvez a maioria daqui conheça, que é a famosa história do cavalo de Troia. Eu não sei quem já ouviu falar dessa história. Essa história diz o seguinte: o exército troiano e o exército grego, a Grécia e Troia, constantemente eles entravam em batalha. E a Grécia queria a qualquer custo atacar as grandes muralhas de Troia. Então a Grécia usava do seu armamento mais pesado, do seu armamento mais truculento, tentando invadir as grandes muralhas de Troia. Mas a Grécia não obtinha êxito com isso. Então a Grécia pensa o seguinte: olha, nós temos que pensar num novo tipo de ataque. Esse ataque mais truculento, esse ataque mais hostil, mais visível, faz com que Troia arme a sua defesa. Faz com que eles armem a sua defesa porque eles veem claramente que há um ataque. Então, nós precisamos investir um novo ataque, um ataque mais sutil à Troia. Então, eles pensam no seguinte: vamos construir um grande cavalo de madeira, e dentro desse cavalo, nós vamos colocar ali nossos soldados. Isso é a Grécia falando. E vamos dar de presente a Troia. Então, Troia, vendo aquele grande cavalo, pensando que era um presente, é seduzido por esse cavalo, que na verdade se constituía num ataque a Troia. Mas Troia não percebeu que estava sendo atacada. Foi exatamente esse ataque mais sutil que a Grécia atacou a Troia, que a Troia caiu. Enquanto a Grécia atacava ferozmente Troia, Troia resistia. Mas quando a Grécia atacou a Troia de maneira mais sutil, mais sorrateira, mais silenciosa, Troia cedeu. Basicamente, a igreja de Pérgamo sofre esses 2 tipos de ataques também.
a gente vai ver que a igreja de Pérgamo sofre um grande ataque, que é o ataque da perseguição. E a igreja de Pérgamo resiste bravamente, mas há um outro ataque que ela sofre, que a gente vai ver lá na frente, que é muito mais sutil, que é muito mais sorrateiro, mas que ela acaba cedendo. A gente vai ver que hoje, a carta à igreja a Pérgamo, como a todas as outras cartas, a todas as outras igrejas, é uma carta atual. A igreja hoje também sofre desses dois tipos de ataques. Eu queria falar aqui um pouco da realidade de dois ataques na qual igrejas sofrem no mundo de hoje. Ataques no mundo de hoje em que, em países, são truculentos demais contra o cristianismo. Em alguns países, não são tão truculentos, mas são sutis. E que, embora sutis, são tão eficazes quanto o outro ataque. Então, mas antes de a gente entender um pouco que tipo de ataques foram esses que a igreja sofreu, a igreja de Pérgamo sofreu, a gente vai tentar entender um pouco mais do contexto da cidade de Pérgamo. Que cidade era essa chamada Pérgamo? Pérgamo tem 3 características principais. Em primeiro lugar, Pérgamo ela é considerada uma cidade de um importante centro cultural. Ela era um importante centro cultural da época. Pérgamo tinha uma alta produção cultural. Ela tinha a 2ª maior biblioteca do mundo, com cerca de 200 mil livros. Ela só perdia para Alexandria, no Egito. Então, Pérgamo, por exemplo, foi responsável por criar a primeira indústria de pergaminhos. E por isso que o nome pergaminho tem esse nome, porque veio de Pérgamo. Então, Pérgamo tinha uma alta cultura. As pessoas iam a Pérgamo para obter conhecimento. Então, Pérgamo tinha esse primeiro aspecto. Mas Pérgamo não era somente uma cidade de boa cultura, não era somente uma cidade de bons livros, não era somente uma cidade de alta produção cultural. Ela também tinha o seu lado negro, ela também tinha o seu lado tenebroso, ela também tinha o seu lado diabólico e maligno, porque Pérgamo, além de ser um grande centro cultural, também era um grande centro religioso. Em Pérgamo, existia uma acrópole, que é a parte mais alta da cidade, onde lá existiam milhares e milhares de templos, de santuários dedicados aos mais diversos deuses. A concentração idolátrica em Pérgamo era enorme. Pérgamo tinha milhões de templos dedicados aos mais diversos deuses. Por exemplo, o templo dedicado ao deus Zeus, considerado o salvador deles. Um templo dedicado ao deus Asclépio ou Esculápio, que era um deus conhecido como o deus da cura, em que até hoje é muito simbolizado nos emblemas da medicina, porque ele tinha uma serpente no seu símbolo, e, entre outros deuses como Nicéfora, Dionísio. Então, há uma alta concentração de religiosidade, de idolatria em Pérgamo. Um terceiro aspecto de Pérgamo é que ela era um importante centro político. Pérgamo era a capital da província romana da Ásia. Ela foi a sede do trono do imperador. Em Pérgamo, além dessas dezenas e milhares de divindades das quais eram adoradas em Pérgamo, mais uma divindade foi criada, que foi o famoso culto ao imperador. Pérgamo tem esse privilégio de inaugurar o que foi conhecido durante séculos como o culto ao imperador. O imperador César, ele reivindicava a adoração. Então, Pérgamo tem esse, entre aspas, privilégio de ter inaugurado esse culto ao imperador. As pessoas deveriam se prostrar a César, ao imperador. Portanto, a ideia que eu queria passar é que Pérgamo não é diferente de hoje. Nós também vivemos num mundo, numa cidade, cujo o centro de cultura também é muito grande, o avanço tecnológico é grande, mas o mundo tem um lado tenebroso, obviamente. O mundo também tem o seu lado maligno e demoníaco. O mundo também tem os seus deuses, os seus templos, se não físicos, dentro do coração de cada um. Então, a cidade de Pérgamo se parece muito com o mundo moderno de hoje. Para a gente entender um pouco mais do que se passou ali, que ambiente era esse da cidade de Pérgamo, a gente vai entrar agora no texto, verso 12, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Bom, para cada igreja que Jesus escreve uma carta, das 7 cartas, Jesus se refere a ele mesmo,
ele coloca uma característica física ou do seu poder ou da sua força para aquela igreja. Ele apresenta uma característica que vai ser tanto pertinente para o que ele vai dizer para aquela igreja. Para essa igreja, ele vai dizer que ele tem a espada afiada de 2 gumes. O que era uma espada? Uma espada naquela época era o armamento mais básico de guerra, era um armamento de ataque. Então, além disso, o imperador, ele usava uma espécie de uma espada na sua cintura, que simbolizava que ele era o soberano sobre aquele território. Ele era o cara naquele território, ele era aquele que detinha o poder naquele território. E numa cidade em que cristãos eram mortos diariamente pelo imperador, pela perseguição do imperador, que exigia o culto a si mesmo, Jesus está dizendo que é ele quem possui a espada, é ele quem possui a espada, é ele quem batalha, é ele quem se vinga dos seus. Então ele está dizendo que, na verdade, não é o imperador quem decide questões de vida ou morte, não é o imperador quem decide quem vai morrer ou quem não vai morrer. É ele, Jesus, quem tem o poder de permitir quem morre e quem não morre. É ele quem traz a sua espada. A gente consegue tirar 2 lições daí. Em primeiro lugar, Jesus ele não é um Deus apático, ele é um ingênuo. Ele faz justiça à sua igreja. Ele faz justiça à igreja que tem morrido aos montes em países como a Coreia do Norte, em países como o Irã, em países como a Nigéria, por exemplo, ou a China. Ele faz justiça, ele não está apático a isso. Ele carrega a sua espada e ele faz justiça. Além disso, a igreja, a gente aprende que a igreja ela não está acuada num canto sem defesa. Não, a igreja de Cristo, ela luta com o seu general que carrega a sua espada. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Repare que não é a igreja que está acuada contra o inferno, é o inferno que está acuada contra a igreja. A igreja está lutando, a igreja possui aquele que tem a espada que faz justiça, aquele que tem a espada que faz justiça pelos seus. Então a gente aprende isso, que Jesus é aquele que faz justiça pelos seus. Ele está de olho, ele está atento àqueles que sofrem pelo nome dele. No verso 13, Jesus vai passar a dizer sobre o ambiente em que aquela igreja estava. Ele vai falar o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus não somente diz, quando ele se refere a cada uma das igrejas, sobre um aspecto dele próprio, como ele também se refere a algo que ele conhece daquela igreja. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, ele vai dizer o seguinte: olha, eu conheço as suas obras. Para a igreja de Esmirna, ele vai falar o seguinte: olha, eu conheço as suas aflições. E todo o texto que ele vai falar em relação a essa igreja tem a ver com aquilo que ele conhece daquela igreja. Para a igreja de Pérgamo, ele vai falar o seguinte: olha, eu conheço o lugar em que habitas. Eu conheço o ambiente em que você vive. E é esse ambiente que a gente tem que colocar em mente para entender que vai ser esse ambiente que vai servir tanto de base para o elogio de Jesus a essa igreja, como vai servir de base para a crítica de Jesus a essa igreja. É nesse ambiente de perseguição do imperador, que detinha a espada, que matava os cristãos, que ele vai dizer que ele conhecia esse ambiente. Ele vai dizer que conhece as circunstâncias daquela igreja. Ele conhece o que aquela igreja tem passado. Ele conhece o quanto era complicado e quanto era hostil viver num lugar como Pérgamo. Ele conhecia as circunstâncias dessa igreja. E ele hoje conhece também as circunstâncias da igreja de hoje. Ele sabe que não é fácil viver em lugares do mundo onde pessoas são degoladas por falarem do cristianismo, por simplesmente confessarem o cristianismo. Ele conhece os lugares e as circunstâncias da igreja do Brasil, onde tem sim o seu tipo de perseguição, que não é física, a gente vai até falar um pouco disso depois. Então ele conhece as circunstâncias da sua igreja, ele sabe que a sua igreja tem passado. Ele disse: eu conheço o lugar em que você habita, eu conheço esse ambiente, eu conheço a hostilidade desse ambiente, eu sei o quanto é difícil viver nesse ambiente. Mas ele vai falar que ambiente é esse também. Ele vai falar assim: eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a linguagem de Apocalipse deve ser entendida muito
por simbolismo. Apocalipse tem pouca coisa literal. E a gente tem que entender que algumas coisas que a gente lê em Apocalipse, a gente precisa entender para o que esse termo, esse significado está apontando. O trono de Satanás aqui não se refere ao fato de Satanás ter um trono físico em Pérgamo. Satanás não estava num trono físico assentado em Pérgamo. A palavra trono aparece em Apocalipse 42 vezes, e nas 40 vezes são direcionadas a Jesus, porque é Ele que tem o trono, é Ele que é o Senhor, é Ele que habita no seu trono. Então, que trono de Satanás é esse que esse texto está dizendo? Aonde a igreja de Pérgamo habitava? Há duas linhas de interpretação. A primeira vai dizer o seguinte, que esse trono de Satanás está se referindo à inúmera imoralidade e prostituição espiritual que ali existia em Pérgamo. Existia uma alta concentração idólatra, existiam diversos templos e tronos dedicados aos diversos deuses ali. Essa é a primeira interpretação. A segunda vai dizer, e é a que eu concordo, que a maioria dos estudiosos também concordam, que esse trono de Satanás está se referindo ao famoso culto ao imperador. Era esse culto, era esse imperador que reinava em Pérgamo e que matava os seus cristãos, e era ele quem enredava a igreja de Pérgamo a se dobrar perante os deuses daquela cidade. Então, o trono de Satanás se refere a exatamente esse trono do imperador, ao culto ao imperador que perseguia os cristãos daquela cidade. E é exatamente nesse contexto de perseguição à igreja, em que o imperador é chamado de Satanás, ou de trono de Satanás. O verso 13 continua dizendo, vai falar um pouco sobre um membro daquela igreja que foi morto, que é o chamado Antipas. Ele vai dizer o seguinte: que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bom, é interessante que ele fala que Antipas, ele conservou o nome e não negou a fé. Antipas e os membros daquela igreja não estavam conservando a fé, embora a perseguição esteja sendo violenta, embora o ataque esteja sendo truculento, eles estavam perseguindo, eles estavam conservando a fé. E é interessante que não era fácil conservar a fé. Naquele contexto, a maioria das pessoas que se convertiam a Pérgamo, se convertiam no contexto de Pérgamo, no contexto do paganismo daquela cidade. Então, quando elas viraram cristãs, elas tinham uma série de dificuldades com a sua própria família, que implorava para que elas voltassem ao paganismo. E porque sabiam que essas pessoas convertidas poderiam morrer a qualquer momento. Então, as pessoas conservavam mesmo com a possibilidade de perder a sua própria família. E o texto vai dizer a respeito do Antipas, vai falar o seguinte: ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bom, quem foi Antipas? O texto ele não fala sobre quem foi Antipas, mas segundo uma tradição da história da igreja, esse Antipas, ele foi morto da seguinte forma: ele foi colocado numa espécie de touro ou boi de bronze, feito de bronze, e ele foi colocado lá dentro. E fechada a porta do touro, do boi de bronze, foi acesa uma fogueira embaixo dele, e ele foi literalmente assado vivo e morto dessa forma. E é interessante que ele ainda assim conservou o nome de Cristo, não negou a fé. A gente pode dizer o exemplo de vários mártires da igreja, vários apóstolos, por exemplo, que não negaram a sua fé. Por exemplo, o apóstolo Paulo, diz a tradição, que ele morre decapitado por Nero. O apóstolo Pedro, por exemplo, diz a história que ele se recusa a morrer crucificado dessa forma e prefere ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de ser morto como o seu Senhor foi morto. E há várias histórias ao longo da história da igreja que vai contar a história de Antipas, de diversos Antipas que foram mortos. Por exemplo, uma mulher chamada Felicidade, se não me engano o nome dela é Felicidade mesmo, por não negar a Cristo, ela foi morta e decapitada, mas antes dela ser morta e decapitada,
Os carrascos colocaram na sua frente os seus 7 filhos, por exemplo. E a cada um deles, o carrasco decepou a cabeça na sua frente. E a cada filho lhe perguntava: você não vai negar Cristo? Ela não negava Cristo. E ela, no final, foi morta também, foi decepada também. Isso choca a gente, mas isso acontece hoje. Isso acontece hoje pelo Estado Islâmico, isso acontece hoje em vários países onde o cristão é perseguido. A perseguição, ela não acabou. A perseguição, ela não se restringe aos primeiros séculos da igreja. A perseguição existe hoje ainda. E é interessante que eu peguei uns dados de uma ONG protestante chamada Open Doors. E diz o seguinte: é uma pesquisa realizada no ano de 2019, que fala sobre a perseguição atual que a igreja sofre. A gente está falando desse primeiro ataque da igreja, né? Um ataque mais truculento, mais hostil à igreja, mais visível à igreja. Então, segundo essa ONG, em 2019, foram perseguidos cerca de 260 milhões de cristãos no mundo, contra 245 milhões de cristãos em 2018. 2.983 cristãos mortos em 2019, contra 4.305 em 2018. A Nigéria, ela lidera esse ranking com cerca de 1.350 cristãos mortos. Isso é hoje, isso é atual, isso é no ano passado, 2019. O número de igrejas atacadas hoje, atualmente, ela passou em 2018, ano retrasado, de 1.847 para 9.488, cerca de 5 vezes mais. As igrejas cristãs são depredadas, incendiadas, tomavam flechadas, né, em alguns lugares do mundo. Então, essa é a realidade de hoje. Essa é a realidade que a gente, às vezes, esquece. A gente, às vezes, acha que está num país tão tranquilo. De fato, a gente está, pelo menos ainda, num país que não tem perseguição física, mas que a perseguição, o ataque truculento e visível à igreja é uma realidade hoje. E que a gente tem que se atentar, a gente tem que valorizar num país que a gente ainda não tem uma perseguição tão hostil assim. Embora a gente não esteja livre de um ataque, que a gente vai falar um pouco mais tarde. Então, irmão, a reflexão que eu queria trazer é: será que a gente tem aproveitado essa liberdade religiosa que a gente tem? Será que a gente tem valorizado o país que a gente vive e orado? Porque a gente não está melhor que ninguém por estar aqui. E orado por pessoas que estão morrendo e sofrendo em outros países, como a Nigéria, por exemplo, que lidera o ranking de mortos no mundo. Mas, por exemplo, há uma perseguição também não física. Há uma perseguição muito também no nosso país, onde a perseguição não é física, mas uma perseguição no campo das ideias, por exemplo. Que perseguição é essa? No contexto da carta de Pérgamo, vai dizer que os imperadores daquele tempo, eles não tinham nenhum problema no fato dos cristãos adorarem a Cristo. Eles não tinham problema com isso. O problema deles era o seguinte: vocês até podem adorar a Cristo, mas vocês não podem adorar somente a Cristo. Vocês podem adorar o Deus de vocês, mas desde que vocês adorem todos os outros deuses. Vocês podem considerar a religião de vocês a correta, mas desde que vocês considerem todas as religiões corretas. O imperador, ele tinha um sério problema com o exclusivismo do cristianismo, porque o cristianismo ele é exclusivista. Ele prega que só há uma verdade, que só há um Senhor, que só há um Cristo. Isso não está diferente de hoje. Experimente hoje você dizer, na sua faculdade, no seu trabalho, que somente o cristianismo é correto, que somente o cristianismo traz a verdade, que só há uma verdade. Sabe do que você vai ser chamado? De intolerante. Naquela época, naquele contexto, os imperadores chamavam os cristãos de intolerantes, porque os cristãos se recusavam a adorar a eles, só queriam saber de adorar o Senhor Jesus Cristo. E hoje acontece a mesma coisa. Se você disser que somente o Senhor Jesus é o Senhor, que somente o cristianismo é a religião correta, que somente há uma verdade, você vai ser chamado de intolerante. Assim como os crentes da igreja de Pérgamo eram chamados. Para a gente ver como que a perseguição está tão em voga hoje também, mesmo que não seja física, mas que está em voga, é visível e é forte no nosso meio. Eu gosto muito de uma frase do Timothy Keller, que é um escritor americano, que ele fala o seguinte: ele abre uma aspas e fala o seguinte: Império Romano,
Vocês cristãos são muito exclusivistas, vocês só adoram a Jesus. Vocês ameaçam a ordem social porque não honram todas as divindades. E ele continua, Ocidente moderno, sociedade de hoje, atual. Ele fala o seguinte: vocês cristãos são muito exclusivistas. Vocês ameaçam a ordem social porque não respeitam todas as identidades. Para a sociedade de hoje, o discurso é o mesmo. Você tem que respeitar todas as identidades. E a questão aí não é respeitar. É você colocar o homossexualismo, por exemplo, como algo correto, como algo que tem que ser levado como verdadeiro. E nós cristãos, que somos sim exclusivistas, confiamos somente no Senhor Jesus como o único Senhor e como a única verdade, temos de que rejeitar, assim como a igreja de Pérgamo rejeitou, a adoração a outros deuses e dizer que somente o Senhor Jesus Cristo é a verdade, somente o Senhor é verdadeiro, só há uma religião correta que é o cristianismo. Assim como aquela igreja não se dobrava aos ataques do imperador, que queria que a igreja se dobrasse aos demais ídolos, nós também, no país que nós vivemos, temos a nossa perseguição da mídia, da televisão, talvez dos nossos amigos mais próximos, que acham ruim com a gente quando a gente acha quando a gente fala que só o cristianismo é verdadeiro, que só o Senhor Jesus deve ser adorado. E que hoje a gente continue assim, dizendo assim que isso é errado, isso é certo, que somente o Senhor é digno de ser adorado e se prostrado os joelhos. Amém? Verso 14 e o verso 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Jesus até agora, ele expôs à igreja de Pérgamo um grande elogio. Ele disse àquela igreja que eles estavam aprovados porque eles resistiam bravamente ao ataque mais truculento que eles podiam receber, que era o ataque da perseguição. Como a gente falou até agora, eles, enquanto eram perseguidos ferozmente pelo imperador, eles estavam resistindo até a morte. Mas eles recebem aqui agora um novo tipo de ataque, que é um ataque muito mais sutil e que fala muito à igreja de hoje, que é um ataque que Jesus ele usa da figura de Balaão e usa da figura de Balaão e Balaque contra Israel no Antigo Testamento. Que história é essa que ele fala? Que ele compara o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo com a história de Balaque e Balaão no Antigo Testamento. Bom, Balaque, ele era um rei de Moabe, e ele queria a qualquer custo destruir Israel. Balaque, então, contrata um profeta profissional, um profeta de mentira, mas um profeta. Ele contrata esse profeta chamado Balaão. Balaão, então, aceita o convite, estava recebendo dinheiro, aceita o convite e fala assim, beleza, o que você quer que eu faça? E Balaque fala assim, Balaão, eu quero destruir Israel. Eu quero que você ataque Israel, amaldiçoando Israel. Eu quero que você amaldiçoe Israel e destrua Israel. Balaão fala assim, beleza, eu vou destruir Israel, eu vou amaldiçoar Israel. Mas quando Balaão tentava amaldiçoar Israel, essa história é bem conhecida, Balaão, quando ia dizer mal, ele dizia abençoado. Ele não conseguia amaldiçoar Israel. Já viram aquele filme, O Mentiroso? De que aquela criança faz uma oração e o pai não consegue mais mentir. Toda vez que o pai vai mentir, o pai fala a verdade. E é mais ou menos parecido, porque Balaão ele não consegue amaldiçoar. Balaão quando vai amaldiçoar, Balaão abençoa. E Balaão chega para Balaque e fala assim, Balaque, eu sei que você me contratou para destruir Israel, para atacar Israel, mas esse ataque não está dando certo. Esse tipo de ataque frontal, esse tipo de ataque de amaldiçoar direto, não está dando certo. Você precisa, Balaque, usar uma outra estratégia. Você precisa usar um ataque mais sutil. Você precisa atacar Israel de uma outra forma. Você precisa usar um ataque mais sorrateiro, mais silencioso. E aí a ideia que ele dá é o seguinte, olha só. Faz o seguinte, pega algumas mulheres, pega algumas donzelas e coloca no caminho de Israel. E coloca ali perto do acampamento de Israel algumas donzelas. E aí o Balaque faz isso. E Israel, encantado pelas mulheres prostitutas, cai nesse ataque sutil de Balaque.
Esse ataque deu certo. Então, os filhos de Israel, eles casaram com aquelas mulheres, aquelas prostitutas. Eles caíram nessa cilada tão sutil. E aí, as mulheres de Israel as mulheres que se casaram com o povo de Israel, levaram o povo a adorar os deuses pagãos. Então, essa estratégia mais sutil, ela deu mais certo. Assim como a história do cavalo de Troia, em que colocar os soldados dentro de um cavalo, seduzir a Troia, deu mais certo. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que na igreja de Pérgamo aconteceu basicamente a mesma coisa. De que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. O que aconteceu ali? Um ataque mais sutil. A igreja de Pérgamo, ela resistia à perseguição. Ela resistia ao ataque mais feroz do imperador. Mas quando alguns que se infiltraram na igreja de Pérgamo proporam um novo ensinamento, uma nova forma de enxergar o cristianismo muito mais sutil, a igreja caiu, a igreja cedeu. E que tipo de ataque mais sutil é esse? É um ataque que acontece muito na igreja de hoje, que é um ataque que visa minar a santidade da igreja, que é um ataque que visa mundanizar a igreja, assim como aqueles que se infiltraram na igreja de Pérgamo, promoveram doutrinas perniciosas, que fizeram com que a igreja de Pérgamo se rendesse ao mundo. Assim aconteceu. E assim acontece com a nossa igreja, com a igreja do Brasil e do mundo, em que a tentativa de minar a santidade da igreja, esse é o melhor ataque de Satanás. Esse é o ataque mais sutil de Satanás. O pecado é aquilo que faz com que as armas de defesa da igreja se enfraqueçam. Esse é o melhor ataque que Satanás usa contra a sua igreja, porque Satanás sabe que perseguir a sua igreja, que atacar a sua igreja do modo mais truculento possível, não vai resolver o problema. Pelo contrário, o sangue dos mártires é semente da igreja, como disse Tertuliano. Mas se ele atacar sutilmente a igreja, minar a santidade da sua igreja, fazer com que a igreja e o mundo não possam mais se distinguir, e aí ele consegue enfraquecer a igreja. E é esse ataque que a gente tem que estar atento. É a esse ataque que a gente tem que estar ligado. E assim a igreja de Pérgamo foi levada a adorar aqueles falsos deuses, a adorar aqueles deuses pagãos, a comer a comida sacrificada aos ídolos, a cometer a imoralidade sexual. E como que a igreja hoje, ela cede ao ataque de Satanás? A gente tem vários exemplos, por exemplo, de mundanização da igreja, onde você não sabe o que é igreja, o que é mundo. Por exemplo, a gente tem uma cultura do sexo antes do casamento também na igreja. A gente tem as famosas igrejas que promovem a balada gospel, uma tentativa de misturar a igreja com o mundo. A gente tem o famoso e o danoso ficar na igreja, isso é muito comum na igreja. E ataques que acontecem também nas telas dos nossos celulares, da televisão, programas de TV tão promíscuos. É muito comum a gente debater no Facebook contra aqueles que discordam da gente, que discordam da nossa religião, mas no outro momento seguinte a gente abre a outra aba do celular, a outra aba do nosso navegador na internet, a gente vê aquele site mais promíscuo que tem, e a gente não entende que a gente está sendo mais atacado ainda quando nos é apresentado esse tipo de ataque. Então, é muito comum isso. A igreja de Pérgamo, ela não foi vencida pelo ataque da perseguição. Ela foi vencida pelo ataque da sedução. E é a esse ataque que a gente tem que estar atento. É a esse ataque mais sutil que a igreja tem que estar mais ligado. Que a igreja tem que estar se santificando. Interessante que o texto diz que alguns promoviam essa doutrina. Não era a igreja toda, era alguns. Jesus diz que tem aí os que promovem a doutrina. E a gente aprende com isso quanto a parte doutrinária, né, deve ser valorizada dentro da igreja. Quanto à doutrina, quanto ao culto de estudo, a nossa EBD, por exemplo, tem que ser valorizada. Porque são falsas doutrinas que minam a igreja. Começam por doutrinas erradas. Interessante que a maioria dos movimentos heréticos
surgiram no seio da igreja, surgiram dentro da igreja. Não foi fora da igreja. E o texto diz que alguns estavam promovendo essa doutrina. Então, é muito comum isso acontecer. Pessoas dentro da igreja que vêm com algum pensamento estranho e promovem essa doutrina maligna dentro da igreja. O versículo 15 continua dizendo: outros sim, também tu tens aí os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Basicamente, segundo os estudiosos, a doutrina dos nicolaítas é basicamente a mesma doutrina dos que promoviam a doutrina de Balaão. A única diferença é que os que promoviam a doutrina de Balaão, eles enfatizavam a parte prática da coisa. Eles falavam assim: olha, não tem problema você ser cristão e comer das comidas sacrificadas aos ídolos. Não tem problema você ser cristão e cometer imoralidade sexual. Não tem problema você ser cristão e fazer isso ou fazer aquilo. Os nicolaítas, eles tentavam arrumar uma desculpa doutrinária para isso. Eles falavam assim: oh, olha só, se a gente foi salvo pela graça, se a gente foi salvo pela graça, a gente é livre. Se a gente é livre, a gente pode fazer o que a gente quiser. Isso acontece muito hoje. A gente fala assim: não, se a gente é salvo, se a gente é salvo pela graça, para que santidade? Para que eu vou me santificar? Isso é muito comum. A gente tem essa cultura de não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E é dessa forma que a igreja cada vez mais tem se parecido com o mundo. Tem igreja que a gente vai visitar que a gente não sabe se é igreja ou se não é igreja. Porque nicolaítas estão ali. Pessoas que promovem essa doutrina da liberdade, ou da libertinagem, melhor dizendo, cristã. Então, é exatamente isso que a gente tem que se atentar. Esse foi o ataque mais sutil. Um ataque que visou a santidade, que minou a santidade daquela igreja. E é a esse ataque que nós devemos estar atentos. O pecado, ele é aquilo que mais desarma a defesa da igreja. Não é a perseguição. Como eu disse, a igreja de Pérgamo não foi vencida pela perseguição, ela foi vencida pela sedução. E é contra essa sedução que a gente tem que desenvolver a nossa vida prática de santidade, de oração e tudo mais. Então, a igreja de Pérgamo, ela se resume nisso. Ela é muito elogiada quando o ataque foi o mais truculento possível, mas ela é muito criticada quando o ataque, aparentemente, foi o mais bobo possível. A gente fala o tempo todo que a gente vai morrer por Jesus. Eu quero um dia, meu sonho é morrer por Jesus. Mas a gente não se toca que viver por Jesus, muitas vezes a gente não tem essa vontade toda. Antes de a gente querer morrer por Ele, a gente tem que aprender a viver por Ele. Viver por Ele com a nossa vida santa, nossa vida prática, nossa vida se atentando contra as ciladas do diabo. O diabo, ele não vem como um anjo de luz. Ele não vem nos atacando, nos mostrando o quanto ele é feroz nesse ataque. Ele vem como um anjo de luz, né? Ele não vem como um bicho de 7 cabeças, como na Idade Média era muito promovido, né? A ideia dele de como um bicho de 7 cabeças atacando a gente, não. Ele vem apresentando os seus manjares, ele vem apresentando as suas delícias. E aí a gente, como Israel caiu, e como a igreja de Pérgamo caiu, a gente vai se deixando minar a nossa santidade com esse tipo de ataque. Versículo 16 diz o seguinte: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A solução única que Jesus dá para essa igreja, que é a solução única para qualquer tipo de pecado, é o arrependimento. É o arrependimento. Jesus está dizendo que a gente não deve inventar desculpas ou justificativas para o nosso pecado. É interessante que para cada igreja em que ele critica, ele diz: arrependa-se. O arrependimento, ele é a única solução. Não há outra solução do que arrepender-se. E a gente, às vezes, fica postergando algumas coisas, vivendo uma vida dúbia dentro da igreja. Ele está dizendo: arrependa-se, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Ele diz que virá contra eles. E virá contra eles. É interessante que não era a igreja toda de Pérgamo que estava errando. Eram alguns que estavam ali promovendo e influenciando aquela igreja a adorar falsos deuses. Jesus está dizendo que aquela igreja, ele virá contra aquela igreja também. Porque aquela igreja, ela se conformou. Aquela igreja passou a não mais se incomodar com aqueles que estavam promovendo falsa doutrina. Aquela igreja, em resumo, ela não odiava o pecado. Ela achava tranquilo viver com alguns que promoviam uma doutrina ali ou outra.
Jesus, Deus ele odeia o pecado. O que a gente tem que ter em mente é que Deus ele odeia o pecado. E que se a gente vê qualquer tipo de pecado na nossa igreja, no nosso meio, a gente tem sim que repreender e se incomodar com isso. A igreja de Pérgamo, ela se conforma. Ela se conforma com o pecado daqueles irmãos. E ela vagarosamente vai se deixando influenciar por isso. Versículo 17 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bom, maná escondido, pedrinha branca, novo nome, talvez seja algumas coisas de Apocalipse que a gente tem mais dificuldade de responder. Há várias interpretações para isso. Para cada uma que eu lia, quando eu estava estudando, eu via umas 7, 10 interpretações diferentes, mas algumas me chamaram a atenção. Por exemplo, o texto diz que ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Quais são as principais interpretações para o maná escondido que isso tem para nos ensinar? A primeira interpretação vai dizer que o maná escondido, ele se refere àquele maná que é relatado em Êxodo 16 e Hebreus 9, que ele foi colocado escondido dentro da Arca da Aliança e que essa arca, junto com o maná, foi colocado no templo. E quando da destruição do templo de Salomão, diz a história, alguns livros não bíblicos, apócrifos, que um anjo, ou Jeremias, pegou essa arca e escondeu numa caverna ou debaixo de uma terra, e que no tempo do Messias, o Messias iria resgatar esse maná e iria alimentar o povo de Israel com esse maná. Bom, eu não creio que esse seja o maná da qual Jesus se refere aqui. A interpretação que eu acho mais coerente é de que o maná nada mais é do que um tipo de Cristo, é uma tipificação de Cristo, onde ele mesmo fala que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o pão da vida, e que ele vai alimentar o seu povo pela eternidade nas bodas do Cordeiro. Isso é interessante porque no contexto de Pérgamo, aquela igreja ali, ela era forçada e tentada a comer dos manjares dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Então, o que Jesus está dizendo é que há um alimento melhor, e há um banquete melhor do que aqueles banquetes. E que, de fato, há um alimento melhor do que os banquetes desse mundo também para a gente. Aquilo que o mundo tem a nos oferecer, os manjares, as tentações, aquilo que faz com que a gente se sinta seduzido por esse mundo. E Jesus está falando que há um alimento melhor, há um maná que é Ele mesmo. Então, é essa interpretação que eu concordo. O texto também diz que, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Bom, que pedrinha branca é essa? Também há duas interpretações principais. Em primeiro lugar, pedrinhas brancas eram usadas nos famosos tribunais de julgamento daquela época. Quando alguém ia ser julgado, um réu ia ser julgado, era-lhe dado uma pedrinha preta ou negra em caso de condenação. E era-lhe dado uma pedrinha branca em caso de absolvição. Então, naquele contexto onde a igreja estava sendo perseguida, a igreja provavelmente recebia pedrinhas pretas, porque eles eram condenados pelos tribunais do imperador. E o que Jesus está dizendo é que eles receberiam no céu pedrinhas brancas, pedrinhas de absolvição ou de justificação. Então, a ideia que a gente tem a passar é que a gente não precisa ser aprovado por esse mundo, a gente não precisa ser aplaudido por esse mundo. Se o mundo nos condena, se o mundo ele não nos quer, Deus ele nos absolve, Deus ele nos justifica, Deus ele nos aceita. A segunda interpretação é de que as pedrinhas eram usadas como convites para a festas da época, jogos olímpicos da época. As pedrinhas eram usadas para esse propósito. E de que Jesus ele nos convida a entrar na sua festa. Por exemplo, quando alguém fosse chamado para um jantar de gala, ele recebia uma pedrinha como um convite para entrar naquele jantar. Então, talvez uma outra interpretação é de que Jesus ele nos convida também
para entrar nas festas das bodas do Cordeiro. Ele nos convida com essa pedrinha a entrar no céu. E por último, o texto diz que sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Há também duas interpretações principais. A primeira é de que esse nome seria... A grande dúvida é se esse nome é o nome do próprio Jesus ou se esse nome é o nome que nós vamos receber no céu. Bom, em primeiro lugar, Apocalipse 19:12 diz que Jesus tem um nome que só ele conhece. E se esse texto está dizendo, de Apocalipse 2, que nós receberemos um nome, então já não seria o nome de Jesus, porque senão a gente conheceria o nome que só ele conhece. Essa é a primeira interpretação da qual eu não concordo. A segunda vai dizer que esse novo nome é o nome que a gente vai receber, que a gente vai ganhar. Porque nomes mudados ao longo da história bíblica, por exemplo, a gente tem várias pessoas que mudaram de nome. Abraão, Sara, Paulo, Jacó. E novos nomes simbolizavam ou indicavam novos direcionamentos de vida. Novas vidas, novos direcionamentos de vida. Então, a ideia que Jesus quer passar é que o que a gente passa nesse mundo vai ser redirecionado para um mundo muito melhor. Ou seja, não importa o destino que temos nessa terra, temos uma vida e um novo direcionamento no céu. É essa a ideia. Enfim, eu queria terminar fazendo algumas aplicações para a igreja. Em primeiro lugar, queria dizer que a gente não tem que esquecer que nós devemos orar por aqueles que sofrem uma perseguição real, física e truculenta, e que são mortos por defenderem o nome de Jesus. A gente não tem que estar alheio à situação de pessoas que não estão perto da gente. Há pessoas morrendo, há pessoas sofrendo perseguições físicas e que estão morrendo no mundo, e que nós devemos orar por elas. Nós devemos não orar, mas não apenas orar também, mas se necessário, se a gente puder ajudá-las financeiramente ou de outra maneira. Em segundo lugar, nós devemos aprender que é possível ser cristão em qualquer lugar. A perseguição, como eu falei, não é somente lá fora, na Nigéria, na Coreia do Norte, há perseguição aqui também. E que a gente tem que saber ser cristão aqui, no Brasil, onde você tem uma perseguição da mídia, onde você tem uma perseguição do secularismo contra a igreja, e que é necessário ser cristão e manter a palavra de que somente o Senhor é Senhor, somente Jesus é Senhor, e de que nós devemos colocar César no seu lugar, Satanás no seu lugar, e de que Jesus é o único Senhor. Satanás não é Senhor, as religiões não são verdadeiras, as outras religiões não são verdadeiras, só o cristianismo é verdadeiro, de que a gente tem que ser cristão na nossa faculdade, dizer que sim, é a palavra de Deus que rege todas as coisas. Por último, é urgente estarmos atentos aos ataques sutis de Satanás. Como que a gente vai resistir a esses ataques tão sutis que acontecem às igrejas hoje, minando a santidade da igreja, fazendo com que a igreja perca a sua identidade de povo separado de Deus, dedicando a nossa vida à santidade, orando, dedicando a nossa vida à pureza, à separação com o mundo, investindo no nosso devocional, investindo na nossa vida santa, investindo na doutrina correta, investindo e apreciando o que Deus tem nos dado, por exemplo, essa igreja, com uma boa palavra no culto de terça-feira, nas escolas bíblicas dominicais, que a gente possa aprender a se revestir da armadura de Deus contra esses ataques tão sutis que a igreja tem sofrido. O que a igreja de Pérgamo nos ensina, irmãos, é que não basta a gente querer morrer por Jesus, a gente tem que querer viver para Jesus. Que nós possamos resistir não apenas aos ataques da perseguição desse mundo, mas também aos ataques da sedução desse mundo. Esse mundo nos seduz o tempo inteiro. E a gente aprende com a igreja de Pérgamo é que ela resistiu bravamente, mas ela soube ceder tão facilmente. E principalmente num país como o Brasil, em que a perseguição não é física, e a gente está falando para a gente, para mim também, mas que o diabo ataca diariamente a sua igreja, colocando ali donzelas no caminho da igreja, colocando donzelas, promovendo a imoralidade sexual a todo momento na nossa vida.
A gente é tão valente no Facebook para brigar pela nossa religião, brigar pelo nosso Senhor, mas num outro momento qualquer a gente assiste aquele programa tão promíscuo que daqui a pouco vai passar no Fantástico, sabe? Aquela novela tão promíscua que a gente não percebe que essa novela, esse programa, esse Big Brother Brasil é um ataque sutil, mas muitas vezes muito mais eficaz e que nos enreda, que nos envereda. Que a gente possa estar atento a isso. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco nos nossos corações, que o Senhor possa fortalecer os nossos corações, Pai, contra as ciladas do inimigo, que o Senhor possa revestir o nosso coração com a Tua santidade e que o Senhor possa falar conosco diariamente, que o Senhor possa, Pai, revestir o nosso coração contra os ataques do diabo, contra os ataques da imoralidade que Ele nos apresenta, das tentações que Ele nos apresenta, e que nós, como igrejas, possamos resistir à perseguição em lugares que são tão perseguidos, mas que nós possamos também resistir, Pai, à sedução do inimigo. Que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém e amém.